Olá! Eu sou o Daniel Perpétua. E eu, a Tatiane Lamônica. E você está novamente no G-Concast. Hoje, um assunto selecionado pela doutora, que ela acordou toda psicológica. Fala aí, minha sócia, o que falaremos hoje? Vamos lá, dando continuidade, na verdade, né, aos últimos assuntos aqui que a gente trouxe. A gente vai trazer um tema bem amplo e aí vamos ver se a gente caminha aí para alguns assuntos especificamente, que é a vida em comunidade, a vida em coletividade, que é o nosso dia a dia, né? Quando a gente fala em condomínios, a gente fala em viver dentro dessa pequena coletividade, né? Que precisa ser organizada, né? Toda vida em comunidade precisa ser organizada através de regras, suas respectivas penalidades, né? Mas, além de tudo isso, né, a gente precisa entender os dois lados, eu diria, né? Existe, sim, a parte ali que precisa ter esse regramento, mas existe a outra parte também, né? O que funciona para os moradores, para quem, de fato, está do outro lado, para quem de fato reside nesse condomínio, nessa coletividade. E é importante falar sobre isso, por quê? Porque, olha só, esse tema ele é muito importante. A vida em coletividade. Por que faz sentido a gente ficar aqui e trabalhar todos esses anos em condomínio tentando levar a melhor solução tecnológica para que tenha melhor controle de acesso, melhor nível de segurança, para que tenha melhor sistema, melhor equipe para dar transparência do que gasta, onde gasta, para que vocês tenham a melhor noção, interpretação de questões judiciais, o que pode, o que não pode, o que precisa a coletividade decidir, o que o síndico pode fazer sozinho, qual é o limite de atuação do síndico. Então, olha, algumas coisas que eu falei aqui, né? A gente tem vários episódios para falar tudo isso. Gestão das pessoas que trabalham lá em prol de quem? Da coletividade. Então, tudo isso é porque a vida é coletiva. E tudo isso nós precisamos levar em consideração que é uma coletividade que comanda, é uma coletividade que decide, é uma coletividade que paga. E essa coletividade tem que ter a balança equilibrada, porque nem sempre, na individualidade, você vai ter 100% que você quer e não vai ter também 100% do que você precisa. Então, é eterna balança, né? Do eu tenho direito, mas também tenho obrigação e tem que estar inserido num contexto. Então, esse assunto de coletividade, ele é o cerne, né? Ele é o core, é o coração de tudo que se move, que se faz num condomínio. Eu acho que o primeiro passo importante de tudo isso, além da lei, além do eu tenho um advogado, né, que a gente vê isso, né? É você falar assim, olha, eu moro aqui no meu apartamento, mas da portinha aqui do meu hall em diante, eu moro numa grande família. E eu também tenho que saber que a partir do momento que eu decidi morar num lugar desse, eu tenho que ter aqui no meu entendimento que eu faço parte de um coletivo. Eu acho que isso daí está faltando ainda muito, não está? Ah, certamente. Você que todo dia está em assembleia, todo dia convivendo, não adianta as pessoas levantarem, querer ganhar no grito, berrar, né? Então fala um pouquinho sobre tudo isso pra gente. Eu acho que basicamente o que você deu o exemplo aí da balança é a gente entender do que é formado essa coletividade. Essa coletividade é formada por pessoas, cada uma na sua realidade, cada uma nas suas necessidades. Então, a necessidade de uma pessoa pode não ser a outra, né? Então, uma pessoa quer, a outra não quer, ou aquela pessoa que quer não pode fazer naquele momento, financeiramente, digamos assim. Então, existem ali N situações dentro de um condomínio, e aí não importa a quantidade de unidades, né? Sempre vai ter algum pormenor individual. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Recentemente, um condomínio de 4 unidades. Quatro, gente. Estou falando aqui 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Não era para ser tranquilo? Era para ser tranquilo. Mas justamente nós fomos procurados para tentar amenizar a situação com uma unidade. Uma unidade que entende que ela não tem que pagar, uma unidade que ela entende que não é um condomínio, uma unidade que entende que ali
a vida é daquela forma, do jeito que aquela pessoa entende que ele tem que fazer, né? Então, veja, não importa se tem 1000 unidades, esse condomínio. Eu acho que ela leu aquele livro, A Vida Como Ela É. Não importa se tem 4 unidades ou se tem 1000 unidades, as necessidades individuais, e o que a gente vê hoje é isso, que as necessidades individuais, as pessoas querem que se sobreponha sobre a coletiva, né? Então, a minha necessidade é essa, eu quero que todo mundo aceite a minha necessidade. Né? Então, vou dar outro exemplo. A gente está passando por uma série de aprovações ali. Vários condomínios estão nessas obras de pintura, né? Pintura predial, que é uma das obras mais caras dentro dos condomínios. Tirando elevador, essa parte, né? É uma das obras mais caras. E a aprovação de uma cobertura de garagem. Tem vários condomínios, né, que são entregues no térreo, então não tem garagens subsolo e tudo mais, elas são entregues no térreo e ali não tem, então, a cobertura de garagem, né? E que pode ser construída posteriormente. E aí fica exatamente nesse cerne. Ah, mas a cobertura é mais urgente do que a pintura. Não, mas a pintura já passou do prazo de garantia para fazer. Mas se for fazer a pintura, não vai ter dinheiro para cobertura e as pessoas querem os dois, né? Então, assim... Aí você tem os dois perfis, né? Você tem a pessoa que é importante para ela, a aquisição da vida dela é o apartamento, ela quer a pintura. E você tem aquela pessoa que acabou de comprar um carro zero. Exatamente. Ela não tá nem aí pra pintura, ela quer a cobertura pro carro dela não ficar no sereno. Muitas vezes a pessoa tem um carro que pode até valer mais igual ou mais do que o apartamento, porque, enfim, o momento que ela adquiriu foi diferente. Então, na oportunidade da compra do apartamento, ela não tinha o recurso. Agora ela tem. Então, ela comprou o carro. E ali fica o carro no relento, ali, né? No sol, chuva, sereno, né? Então, a prioridade para ela é a cobertura. Vou pôr uma pimentinha aí. Aí você tem aquela pessoa que comprou o apartamento, não mora lá e quer aprovar o Airbnb. Que ela não tá nem aí pra pintura e também nem aí pra garagem. Ela quer alugar e ganhar com o apartamento. Então você... a gente dá risada, mas é o que acontece todos os dias. Aí você fala assim, gente, vamos lá. E o coletivo? Cada um, vocês moram num lugar... É justamente isso que nós estamos falando. Para complementar a conversa aqui, apimentar mais. Então veja que nós estamos cada vez mais distante do coletivo. Nós estamos aqui cuidando só de interesses estritamente privativos e particulares. Como é que resolve isso? O que a gente faz, né? A gente leva o mais esmiuçado possível dentro de uma assembleia, sempre dizendo os prós e os contras, porque eu até brinco, né? Tudo na vida tem prós e contras. Não tem nada que seja 100% bom ou que seja 100% ruim. Tudo tem o ônus e o bônus, né? E para condomínio também é assim. Então, a gente leva tudo isso, leva custo. E o desafio, eu diria, é justamente esse. A gente tentar encontrar dentro dessa coletividade a opção que agrada a maioria. Não que agrada a todos, porque é praticamente impossível. Mas uma opção viável que agrade a maioria, que é o que a gente precisa. E a gente consegue, tecnicamente, dar alguns subsídios, né? Mas é óbvio que sempre vai ficar a critério da maioria. Por exemplo, se você estiver aí discutindo, a gente primeiro faz a pintura ou faz uma garagem. Então tá, o que já existe no condomínio? É o prédio. Então, o que você tem responsabilidade técnica por enquanto? Você tem RT para pintura, você tem questões de manutenção, de prazo de manutenção, de garantia. Tá, a cobertura não existe ainda. Então, vamos lá. Se você tem um carro, você compra um carro novo, então você já tem um veículo. Você troca o óleo, faz a revisão de correia dentada e freio, ou você vai pôr uma roda nova, vai pôr um som bonito antes de fazer tudo isso? É sobre isso que nós estamos falando. Então você faz o essencial, a manutenção e o básico daquilo que já existe, antes de inventar um novo, ou você ignora toda a manutenção preventiva e você faz um novo. Outro exemplo, você tem o seu corpo.
Você quer virar um triatleta, tá? Você vai se cuidar, fazer exame de sangue, verificar sua condição cardíaca, fazer um fortalecimento muscular, ou você vai sair correndo igual louco para ver se você infarta e morre? É a mesma coisa. Então a gente consegue levar alguns comparativos. Agora é óbvio, quando você faz isso, o cara do carro não vai gostar. Mas você tendo um pouco de conversa, um pouco de diálogo e mostrando as consequências das decisões, você consegue também mostrar para a coletividade que né, a lógica da vida, da organização, não é verdade? Ou a gente, nesse caso que a gente está dando de exemplo aqui, nós estamos caminhando para a aprovação dos dois. Só que aí como que a gente faz isso? A gente busca recurso financeiro e torna viável, porque são obras caras. Soluções, né? A gente traz soluções, possibilidades de encontrar essa maioria. E aí, né? falando especificamente nesse caso, então, vamos supor, um rateio daria R$200, R$180. Ao invés de ser um rateio por X período, ele faz vezes 2, o mesmo valor, só que nós conseguimos um parceiro que dá o dinheiro total, então já consegue executar as duas obras juntos pelo mesmo valor, mas pelo dobro do tempo. Então você consegue, pelo mesmo valor de investimento, num prazo mais estendido, conseguir captar esse recurso graças ao trabalho nosso e a parceria que nós temos aí e agradar gregos e troianos. Exatamente. Entendeu? Então, aqui a gente está falando, caminhamos para falar sobre essas obras, mas é um exemplo que a gente vê e vive todos os dias em assembleia, né? Então, a gente vê muito ainda o interesse individual, o interesse ali de uma pessoa, duas pessoas, querendo se sobrepor realmente sobre a coletividade. E muitas vezes, o que é feito em condomínio, que isso até a gente fala para os síndicos, a gente orienta eles, para registrar tudo o que é feito, porque muitas vezes o síndico atua em todas as manutenções e faz, e coloca em dia manutenções preventivas, né, que custam menos do que as corretivas. Faz todo o trabalho. Extintor, VCB, coisa que não aparece. Não, muito, faz né? todo o trabalho. Muitas vezes ele mexe lá no rufo do telhado. Quem que vai ver isso? Então, a gente orienta eles para que registre, ou para que pelo menos liste isso, e a gente vá mostrando gradativamente para os moradores, porque, veja, o síndico muitas vezes se preocupa com essa frente, que é muito importante, mas que é algo que não é visual para os moradores. Então, para os moradores, o síndico não está me atendendo na minha necessidade. E aí, aquele síndico é ruim. Mas, veja, o síndico não está atendendo a sua necessidade, mas ele está visualizando a necessidade do coletivo, né? Então, por exemplo, né? Uma obra no elevador. Precisa fazer porque está obsoleto, porque existe um risco, tal, beleza. Mas eu moro no primeiro andar. Eu não quero essa obra. Eu moro no térreo. Eu moro no térreo. Eu não preciso dessa obra, eu nem uso o elevador. Então, eu não quero. Né? Então, não é sobre isso. Você está inserido nessa coletividade. Quando você vende seu apartamento, quando você aluga, se você falar que teu prédio tem elevador, certamente ele vai ser mais valorizado, né? Então, não é porque você não usa no seu dia a dia o elevador que ele tem que deixar de existir. Academia, piscina, salão de festa. A gente não usa, mas valoriza muito. Mas né? valoriza. Agora, você está falando uma coisa, doutora, muito importante, que mais uma vez a gente cai na mesma tecla, né? A vida coletiva, ela está intimamente ligada ao nível de comunicação no condomínio. Então, para você ter uma discussão dessa, vamos fazer os dois juntos, vamos prolongar o tempo, você tem que ter um nível de maturidade, de comunicação e discussão que eu faço não de briga, de deliberação, em assembleia, Sim. Nesse caso aí. E muito disso também parte muito da relação que o síndico mantém com os condôminos. Então, aquele síndico que não tem proximidade, não tem comunicação, nunca aparece, não tem compartilhamento, é difícil ele levar uma deliberação dessa do nada. Agora, o síndico que está no dia a dia, que sempre participa, sempre está presente em comunicação, ele consegue ter um nível de maturidade para levar isso. Fala um pouquinho sobre essa questão que é intimamente. Com certeza. E complementando o que eu falei agora há pouco, por exemplo, e é isso que você falou, faz muito sentido, porque
Se o síndico vem mostrando, por exemplo, que as manutenções estão em dia, que as demandas do condomínio estão controladas, né? Que as obrigações, ou seja, aquela prioridade zero está controlada, está tudo certo, aí sim o condomínio entende, né? E, claro, o síndico transmitindo toda essa comunicação, o condomínio entende que ele está pronto para o próximo passo. Uma outra demanda, né? Para uma outra demanda. Porque, veja, se for um prédio bagunçado, que o síndico não mostra que ele está fazendo as obrigações, que o síndico não mostra que as manutenções estão em dia, como que dentro de uma assembleia vai vir uma demanda das 2 obras mais caras que tem dentro de um condomínio? Então, é isso mesmo, é uma construção. É uma construção de comunicação, de clareza, de transparência, também na parte financeira, porque são 2 obras caras. Se não tem transparência na área financeira, vai gerar um ruído, vai gerar mas por que esse síndico está trazendo essas 2 obras mais caras aqui, sendo que aquela obrigação que ele teria que fazer não está feita? Está vencido a VCB. Ou seja, ele está priorizando algo que não é prioridade? Por que ele está fazendo isso? Então, aí vem esses desdobramentos que muitas vezes nem é verdade, é especulação só, mas que é desconfortável para quem está à frente, né? É desconfortável ali para esse síndico. Então, sim, é a falta do envolvimento, é a falta do envolvimento, é a falta dessa construção, né? Que a gente fez até um episódio aqui. Então, eu convido você a ir lá depois que terminar esse episódio, para você, síndico, entender como você começa a construir essa relação, né? Como que você consegue começar a construir essa comunicação. E a palavra é essa, construção. Construção dessa comunicação para que você consiga chegar nesse nível de você conseguir visualizar o que a maioria quer, né? E aí a gente começa a atender as demandas coletivas. E aí, então, vamos fazer então aqui um resumo. Muitos síndicos e muitas administradoras acham que a questão do comportamento coletivo tem que partir só do morador, só do condômino. Isso é um equívoco. Isso tem que ser cativado, isso tem que ser construído. Como que você constrói isso? Com transparência da vida condominial, transparência de decisões, de deliberações, de ideias financeiras, isso é fundamental, e muita dedicação de comunicação do síndico. Comunicação do síndico da administração, eu não estou falando que ele tem que ser ali, tudo que ele vai fazer tem que falar, tudo que ele vai fazer tem que pôr no grupo do WhatsApp. Não, ele tem que cientificar aquela coletividade da rotina, as pessoas têm que entender a rotina, até porque comunicando a rotina, todo mundo vai respeitar muito mais os colaboradores, né? O porteiro, a limpeza, a zeladoria, comunicando a rotina, como você falou agora, poxa, essa semana inteira estamos aqui cuidando do problema do roof, está infiltrando lá em cima, estamos cuidando aqui da segurança dos elevadores, estamos fazendo desentupimento aqui das questões do encanamento de esgoto, estamos fazendo limpeza da caixa d'água, estamos olhando aqui as questões de revisão dos portões, olha quanta coisa que não aparece, a questão da jardinagem, área verde. Então, assim, tem que criar essa rotina para as pessoas verem, nossa senhora, aqui não para, é uma loucura esse condomínio, e é uma loucura. E aí, quando você constrói essa comunicação, você gera respeito, você gera ajuda. Muita gente vai, tá fazendo tal coisa aqui na área verde, tem um parente meu aqui, um amigo que tem uma empresa, pode ajudar a gente a fazer mais barato, e é de confiança. Não, vamos ouvi-lo. Então, eu diria até também do outro lado, né? Porque aqui a gente está falando bastante sobre o síndico e, claro, tem que ser ele o ponto de partida. O start para tudo isso, mas os moradores também têm a obrigação de como estar inserido, né? Diante da coletividade, estar inserido nessa coletividade faz com que esse morador ele também tenha que se interessar, né? O que a gente vê também são pessoas que a gente está ali falando, explicando, e aí de repente, numa assembleia, a pessoa levanta a mão e pergunta a mesma coisa que você acabou de falar. Não é sobre repetir, a gente repete, mas o que mostra é que essa pessoa ela não está envolvida. Ela não está pensando ali no coletivo, ela não está pensando no que de fato ela precisa ajudar, ela poderia ajudar.
Ao contrário, o que a gente vê ainda são moradores que tentam puxar para baixo, né? Que tentam denegrir, que tentam encontrar erros, que tentam encontrar defeitos. Então foca só em apontar, né? Estão focadas só em ser a pedra e nem tem a coragem de ser vidraça, né? Só que ao mesmo tempo eles são os donos da vidraça. Sim. E se quebrar essa vidraça, eles vão pagar junto. Exatamente. Então, o que precisa entender é que se todo mundo caminhasse para o mesmo lado, como seria mais fácil, né? E caminhar do mesmo lado, entendam, não é sobre concordar com tudo, não é isso. Não. Porque eu acho que o discordar faz com que a gente evolua. Pelo menos eu entendo assim, quando uma pessoa fala assim, não concordo com você. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, poxa, por quê? O que ele tá vendo? O que essa pessoa tá vendo que eu não consigo ver ainda? É elevar o nível da discordância e da deliberação. Exatamente. Não é só falar não. Eu fiz assembleia um desses dias atrás aí apresentaram todas as contas do condomínio, tudo certinho, mostrou onde foi gasto. Aí uma pessoa que não gostava da gestão que está lá, morador, eu não concordo. Então, pois não, vamos computar aqui a sua discordância. Agora me diga então por que você não concorda. Não, eu só não concordo. Faz sentido? Nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, foi calculado. Não, então fulano, o condomínio departamental não concorda, mas não sabe dizer porque não concorda, mas mesmo assim foi computado a sua discordância. Tá tudo certo. Mas assim, não faz sentido nenhum. É isso, ele tá vendo o quê? Ele tá vendo a coletividade? Não, ele não conseguiu apontar o porquê ele não concorda. Então, ele tá vendo os números? Ele prestou atenção na apresentação? Eu digo mais, ele acompanhou mensalmente a prestação de contas para falar assim, olha, eu não concordo por causa disso, ou eu não concordo porque essa despesa não ficou clara, né? Ele não acompanhou nada. Então, a gente vê isso também. Mas eu preciso ver as notas, porque eu preciso... Ok, mas você teve o ano inteiro para ver. Então, eu acho que é uma via, assim, de mão dupla. Os moradores, eles precisam cada vez mais se interessarem, né? A gente vê várias assembleias também falando assim, não, mas é o síndico que tem que me trazer informação pronta e acabada. Não, tem que levar, o que a gente está falando aqui, tem que partir do síndico levar a informação, mas também tem que ser iniciativa de quem reside dentro daquela coletividade se interessar por aquilo, se interessar por aqueles dados, se interessar pela melhoria, pela benfeitoria. Não só dentro de uma assembleia ir lá e cobrar. Mas aqui não tem melhoria nenhuma. Vamos lá, né? O que foi construído também durante esse período para a gente vir aqui e só apontar? Então, eu acho que a fazer parte do coletivo, e você disse isso no meio da sua fala, de estar inserido dentro dessa coletividade, quando você compra um apartamento, quando você adquire uma propriedade imobiliária inserida dentro de um contexto, a pessoa deveria estar ciente de tudo isso que ela vai viver, né? Mas o poder da comunicação ele é brilhante, porque quando você vai numa assembleia ordinária e ninguém aprova um orçamento, um reajuste para que tenha um caixa para fazer melhoria, depois você tem que falar sobre isso. Olha, então vamos deixar bem claro, nós estamos aprovando um orçamento que é para tocar o condomínio na situação que está hoje. Então, deixa bem claro aqui para a assembleia que não vai ter melhoria. Vai ter cuidado e manutenção com o que já existe, porque nós não temos orçamento. Nós não estamos aprovando orçamentos para nenhuma melhoria. Numa futura assembleia, mas vocês lembram da assembleia? Eu vou ler aqui a ata da assembleia ordinária. Ó. Então, assim, tudo é o poder da comunicação. Sim. Não adianta você, numa assembleia ordinária, você não querer fazer 5% de reajuste, que nem dá o reajuste da categoria, você não fazer gestão nenhuma de trocar nada por 24 horas, reduzir custo. Nós já falamos vários episódios sobre essas questões. E você querer chegar no final do semestre ou no final do período, do ano, e você querer ter uma piscina nova, uma quadra nova, não tem milagre, uma cobertura de garagem. Você não teve projeto aprovado para isso, você não teve deliberação para isso. Mas isso você só consegue fazer se você tiver comunicação prévia, durante e depois. E você me fez lembrar de um exemplo aqui, exatamente sobre isso. Porque é comum, né, os síndicos quererem falar que não vai ter reajuste, muitas vezes para se reeleger, né? É comum isso e eu acho que é válido, se for possível.
E aí, recentemente, houve essa demanda para nós, o síndico, eu gostaria de não ter aumento, né? Para ficar bonito na fita. Para que eu consiga utilizar isso e tudo mais, né? E aí vamos lá. É aí que é importante você ter, de fato, uma consultoria próxima, é você ter uma empresa que, de fato, consiga te dar dados. Não é do achismo. Mapear, estudo, dados, números, objetivamente falando. E aí, o que nós falamos para esse síndico? Síndico, olha, infelizmente, isso não vai ser possível, porque, veja, você caminha para o 4º ano sem reajuste. Nesses 4 anos, cada ano teve o seu respectivo reajuste, certo? De folha de pagamento, de manutenções, obrigações, contas de consumo, enfim, o mundo caminhou. O mundo não falou assim, não, nesse condomínio aqui eles não aprovaram o reajuste, eu não vou aplicar, né? Então, não existiu isso. Beleza, conseguimos segurar esse período? Ótimo, é uma boa gestão, certo? Conseguimos aqui diminuir alguns contratos, reincindiu alguns que não faziam sentido, trocou alguns fornecedores, perfeito. Porém, chegamos num fator determinante aqui, de tempo. Não tem mais para onde correr. Agora é só, de fato, a gente cortar. Cortar. E é isso que as pessoas não querem. Ou seja, ou a gente corta, ou a gente, de fato, faz um reajuste compatível com esses 4 anos que não tiveram. E aí, a gente mostrou os números e o síndico entendeu. E olha só, que é o que você comentou, e eu estou reforçando aqui sobre a comunicação. Vejam, se a gente chegasse nessa assembleia e falasse, não vai ter reajuste por mais um ano, Daqui 2 meses, a gente teria que chegar numa assembleia e falar, então, gente, a gente não tem reajuste há 4 anos, agora a gente vai precisar ter. E aí, o que ficaria? Poxa, ele só usou isso para entrar de novo. Olha a coisa feia, né? Só para entrar de novo, mas na real precisaria. O discurso na Assembleia foi bem diferente. Diante desses dados, dessas informações para o síndico tirou isso da frente, tirou esse discurso. E a gente inverteu isso. Nós mostramos que, enquanto técnicos, nós temos a obrigação de mostrar a realidade dos fatos. Quais são as realidades? Dissídio, inflação, 4 anos sem reajuste, essa é a realidade. Qual que é a realidade? Um reajuste mínimo de 15%, que em 4 anos não se computa nem 5% por ano, certo? Ou seja, vocês economizaram nesse período, mas agora a gente tem este caminho, se não o corte de serviços, que nesse momento não era pauta. Então, enquanto técnicos, nós não podemos ser irresponsáveis, nós não podemos ser levianos em trazer a informação de que não é necessário a aprovação de reajuste. Agora, se mesmo trazendo a informação, dados, números e gráficos, a Assembleia dizer não queremos, cientes de todos os números, aí é uma outra história. Aí a responsabilidade inverte. E a gente deixa claro isso. Vocês não querem, moradores, vocês não querem, Assembleia, o reajuste? Perfeito. Vai constar em ata todos os dados e estudos, vai constar a reprovação e vai constar também que, se o síndico precisar utilizar fundo de reserva ou se daqui a alguns poucos meses nós precisarmos voltar aqui para falar sobre valores, a Assembleia está ciente. Tudo bem? Se tiver tudo bem, ok, a gente prossegue. Mas uma comunicação assertiva como essa, e positiva, eu diria, né? Normalmente a gente consegue fazer com que as pessoas entendam a real necessidade, nesse caso, do reajuste. E foi legal também porque assim, a gente não quer reajustar nada. Então tá bom, então vamos deliberar agora quais serviços serão cortados. Vai diminuir a portaria? Não vai ser mais 24 horas? Vai ser só de dia? Aí todo mundo assim, porque não tem milagre, né? Exatamente. Então, mas acho que é olhar para esse coletivo, né? É olhar que... E assim, né? Quando você olha 10%, 15%, gente, nós estamos falando de R$35, de R$40. Se você for encher o tanque do seu carro hoje, dá uma diferença de R$70. E você
Você não reclama com o frentista, né? Não vou pôr. Você precisa, não precisa? Você Eu- não tá preocupado com eu isso dentro de um uso, lá, se tá fechado ou não. Você precisa Eu sempre colocar. comparo com o mercado também, né? Hoje você vai, Exatamente. independente do que você compre, né, num supermercado, uma compra semanal é impossível praticamente dar menos do que R$100, né? Para você passar a Você semana. tá sendo bem intimista, né? Bem pensando no básico, É. né? Bem pensando em comida, sem pensar em nada além do básico, né? Então, não estou dizendo que tem que ter reajuste de R$100. Eu estou dizendo que as pessoas precisam entender que os custos mudam todos os meses. E o condomínio só tem aquela receita, né? Aquela sua fonte. casa também. Ele Exatamente. acompanha isso, entende? Exatamente. Então, as pessoas têm que pensar também no coletivo. Não é todos dando dinheiro para o condomínio, não. Você está dando uma manutenção na sua casa, a extensão da sua casa. Exatamente. Então, fica essa mensagem. A reflexão. E para o síndico também, e para as empresas, a inteligência e a prática, o exercício diário de desenvolver essa comunicação com assertividade, transparência, né, e compartilhamento. Obviamente que você tem que, para você ter comunicação, você tem que ter domínio dos dados, domínio do condomínio, e você só consegue isso com uma assessoria muito completa, uma gestão muito concisa, para você também não se comunicar mal. Quem não comunica se estrubica, mas quem comunica errado também, aí fica pior ainda. Exatamente. E iniciar essa construção o quanto antes possível, né? Para que você consiga atingir ali os resultados, para que você consiga chegar nesse nível de maturidade coletiva, né? Tem um quadro que eu amo muito, que fala assim, que comunicação sem ação é ilusão, né? Mas ação sem comunicação é confusão. Então, se você sai fazendo, mas não comunica, é confusão, porque você não é dono. Se você comunica, mas não faz, é ilusão. Então, assim, tem que ter meio termo. Exatamente. E é isso. Fica aí a reflexão para os síndicos, para os moradores também, né? Se atentar mais às questões do condomínio, não entender que o condomínio é do síndico, né? O síndico, ele é o seu representante. Se você colocou ele lá, né? Se você elegeu, ele é o representante, mas ele não é o dono. Ele precisa também ter apoio desses moradores, que precisam pensar também nessa coletividade, né? Para que tudo isso flua de melhor maneira, né? De uma maneira mais tranquila mesmo. Porque o que a gente está falando aqui, tudo é para uma convivência mais harmônica, uma convivência mais fluida, sem esses intempéries, né? E aqui a gente já falou, mas a gente está falando em concordar com tudo, mas a gente está falando, sim, em participar de tudo. Isso é importante, né? E é isso, finalizamos mais um episódio do nosso GComCast. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, valeu.